Olá! Na aula passada, vimos o plano original de Deus para o amor humano. Esse plano está contido no livro do Gênesis. Analisamos a experiência original de Adão e Eva, a solidão original, a unidade original, a nudez original e o sentido esponsal do corpo. Agora, analisaremos o próximo assunto trazido por João Paulo II. Veremos o que acontece depois do pecado original, no período que João Paulo chamou de histórico, da história. O que muda no coração e na vivência do amor humano? Quais as distorções que se instalam com a chegada do pecado? Primeiramente, João Paulo II citou sobre o pecado original. Como vimos, ele não é constituído pelo ato sexual, como poderiam pensar alguns, mas pela desobediência a Deus. Falando sobre o pecado original, João Paulo II comentou o seguinte, veja no slide. Pondo em dúvida no seu coração o significado mais profundo da doação, ou seja, o amor como motivo específico da criação e da aliança original, o homem volta as costas para Deus amor. Volta as costas ao Pai, em certo sentido, lança-o para fora do próprio coração. TDC 26. A primeira consequência do pecado original, como relatado pelo Gênesis, foi a perda da inocência e da nudez original. A partir de agora, o ser humano passa a sentir a experiência da vergonha. Acompanhe comigo na tela. Então, os olhos de ambos se abriram e, como reparassem, estavam nus. Teceram para si tangas com folhas de figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A experiência da vergonha tem um sentido profundo para o coração humano, que vai além do meramente exterior, segundo explicou João Paulo II. Veja no slide. O que se manifesta é o homem destituído da participação no dom, o homem alienado do amor que tinha sido a fonte do dom original, fonte da plenitude do bem destinado à criatura. TDC 27. Fiquei com medo, porque estava nu. Por meio dessas palavras, revela-se certa fratura constitutiva no interior da pessoa humana, uma ruptura da unidade espiritual e somática original do homem. TDC 28. Vemos como a entrada do pecado e a consequente experiência da vergonha acarretou consequências dramáticas no interior do ser humano. Não obstante a vergonha, que poderíamos chamar também de pudor ou modéstia, também tem um lado positivo. Ela permite que nos resguardemos neste mundo contra as consequências do pecado. Vamos entender melhor isso. Acompanhe na tela. Se, por um lado, a vergonha revela o momento da concupiscência, ao mesmo tempo pode, em primeira mão, fornecer armas ou meios contra as consequências da concupiscência. TDC 31. Analisaremos agora, com maior profundidade, o que significa concupiscência ou luxúria. Continuando sua análise sobre a experiência dos sentimentos de vergonha como sendo um atestado de queda do ser humano, ou seja, de sua entrada no mundo do pecado, João Paulo II nos esclareceu que a vergonha é fruto dessa concupiscência, que agora passa a existir no coração humano. Temos na tela. O homem tem vergonha do corpo por causa da concupiscência. Mais exatamente, ele tem vergonha não tanto do corpo, e sim, mais precisamente, da concupiscência. Tem vergonha do corpo guiado pela concupiscência. TDC 28. Podemos definir a concupiscência como sendo o desejo sexual redutivo, destituído de valores morais que reduz a pessoa a mero objeto para a satisfação de prazeres. E isso de uma forma egoísta. A concupiscência não respeita o valor e a dignidade inerentes ao ser humano. Por outro lado, sua presença no ser humano não significa, de forma alguma, que o prazer e o desejo sexual sejam ruins ou malignos. O teólogo Michael Waldstein, tradutor das catequeses de João Paulo II para a língua inglesa, nos esclarece como se dá a diferença entre a concupiscência e o prazer sexual benigno, segundo a vontade de Deus. Lembremos-nos de que Adão e Eva, mesmo antes da queda do pecado original, vivenciavam a união em uma só carne, o ato sexual, e, portanto, sem pecado. Experimentavam o prazer que naturalmente Deus dispôs para que esse ato propiciasse. O desejo sexual corretamente vivido, segundo o plano de Deus, portanto, respeita e valoriza a pessoa como um todo em sua dignidade.
Opõe-se a isso a concupiscência ou luxúria, que é o desejo sexual destituído do genuíno amor, o que o torna um desejo redutivo, por reduzir a pessoa à mera dimensão corporal. Em outras palavras, o corpo da outra pessoa se torna apenas um objeto para ser usado, visando um prazer egoísta. Acompanhemos no slide a explicação de Michael Waldstein, que é muito importante para compreendermos as relações humanas nesse período histórico. De acordo com João Paulo II, o desejo sexual e o prazer sexual são em si mesmos bons. A palavra desejo pode ser utilizada em sentido positivo. No namoro e no casamento, não é apenas moralmente legítima, como boa e santa em conformidade com o significado esponsal do corpo. O desejo também pode ser utilizado em um sentido negativo, para designar um tipo redutivo de desejo, no qual a outra pessoa se torna um mero instrumento para o prazer, contrário ao significado esponsal do corpo. O desejo, em um sentido negativo, surge quando um homem ou uma mulher não consegue ver a atratividade completa ou plena da outra pessoa e reduz essa atratividade somente à atratividade do prazer sexual. O fato de isolar e ver somente o desejo sexual é que dá origem ao vício da luxúria. No desejo luxurioso ou concupiscente, vê-se a outra pessoa de modo redutivo, como simples instrumento ou meio para o prazer sexual. João Paulo II chamou esse ser humano decaído pelo pecado original, no qual a concupiscência penetrou e o fez afastar-se do amor genuíno, de homem da concupiscência. De certo modo, esse homem da concupiscência representa cada um de nós, visto que guardamos a herança maligna do pecado original e somos sempre tentados e inclinados a ter concupiscência. Temos dificuldade de recuperar a inocência do olhar original. Veja no slide. Este homem é, em certo sentido, cada homem, cada um de nós. TDC 25. As consequências da concupiscência no coração humano não são boas. Ela dificulta a vivência do amor verdadeiro e o autocontrole das próprias paixões desordenadas. Veja no slide o que falou João Paulo II. O homem da concupiscência não domina o próprio corpo do mesmo modo, com igual simplicidade e naturalidade, como fazia o homem da inocência original. TDC 28. Entretanto, mesmo com a entrada da concupiscência no mundo e com sua vivência pelo coração humano, este coração não perdeu totalmente a capacidade de ver e vivenciar na relação de amor entre homem e mulher o verdadeiro significado do amor, o qual é e sempre entrega gratuita, dom livre. Como já vimos, João Paulo II chamou essa capacidade e consciência de amar e de ser como o próprio corpo um dom de entrega de significado esponsal ou sentido esponsal do corpo. João Paulo II nos alerta que não perdamos de vista esse significado, nem mesmo com a entrada em cena da concupiscência. Leia no slide. O significado esponsal do corpo não se tornou totalmente estranho àquele coração humano. Não ficou nisso totalmente sufocado por parte da concupiscência, mas só habitualmente ameaçado. TDC 32. Então, o que acontece nesse período histórico em que vivemos após o pecado original? É que existe um conflito dentro do nosso coração, entre o amor verdadeiro e a concupiscência. Em certo sentido, estamos continuamente em conflito. Veja na tela. O coração tornou-se um campo de batalha entre o amor e a concupiscência. TDC 32. Um grande problema da cultura ocidental moderna é que ela muitas vezes passa ou transmite a concupiscência como se fosse amor. Muitas vezes vemos produtos de mídia, programas de TV, novelas, entrevistas, colunas de opinião, matérias de revistas, que exaltam o desejo sexual separado do amor verdadeiro, do compromisso matrimonial e do plano de Deus. Portanto, muitas vezes, o que é simples concupiscência acaba se passando por amor. Esse fato foi reconhecido por João Paulo II. Acompanhe comigo na tela. O desejo luxurioso de que Cristo fala em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, aparece no coração humano de muitas formas. Nem sempre é evidente e manifesto. Às vezes é obscuro, de maneira que se passa como amor, embora mude o seu autêntico aspecto e obscureça a limpidez do dom.
TDC 32. Entretanto, João Paulo II se recusou a declarar a vitória da concupiscência. Pelo contrário, declarou a capacidade do amor de vencer com a graça de Deus. João Paulo II não estava preocupado em apontar os erros do coração humano, mas sim em fazer um sonoro chamado à vivência do amor verdadeiro, em uma experiência de graça de Deus, uma vida de pureza possível através dos dons do Espírito Santo. Declarar a impossibilidade da vitória do amor em nossos corações seria colocar o coração humano, o nosso coração, em uma espécie de suspeita contínua. Não é isso que João Paulo II quis. Ele desejou proclamar a capacidade de redenção do pecado, presente através da graça do Espírito Santo. Leia comigo no slide. Isto quer dizer que devemos desconfiar do coração humano? Não. Quer somente dizer que devemos permanecer no controle dele. TDC 32. Se o coração humano é acusado de concupiscência ou se é posto em guarda contra aquela concupiscência, simultaneamente ele é chamado a descobrir o sentido pleno daquilo que no ato de concupiscência constitui para ele um valor não suficientemente apreciado. TDC 45. Nesta aula, estudamos a respeito da entrada do pecado no mundo. Na próxima aula, daremos continuidade a esse tema, nos aprofundando mais a respeito dele, compreendendo o significado das palavras de Cristo e do adultério no coração. Espero por você. Até a próxima aula!